a gente já captou esses espermatozoides, captou esses óvulos, formou esse embrião, congelou esse embrião, já embebedou, já deu glicose, vamos transferir esse embrião. O paciente tem lá um embrião congelado e ela vai partir para transferência. Como que funciona esse processo de transferência do embrião? Conta um pouco da parte clínica, Doc. Você pega uma paciente lá, tem embrião congelado, ela vai transferir. Como é que funciona esse processo? Eu falo isso para todas as equipes do laboratório. A transferência é o momento mais importante de todo o tratamento. Porque vai voltando no tempo, até chegar naquela hora da transferência. Só faz uma contagem de quantas pessoas participaram do processo. Embriologista, no mínimo, tem uns 3 ou 4. Depois, enfermeiras lá na hora da transferência. Deve ter umas 2, mais a outra equipe de enfermagem da clínica. Vamos colocar umas 4 também. Depois, médico. Tem no mínimo aquele que atendeu, mas às vezes é a equipe. Às vezes tem alguém que fez ultrassom, alguém que fez algum retorno. Depois você vem lá na primeira consulta. Tem também a equipe de enfermagem da clínica que orientou as medicações. Teve o anestesista na hora da coleta dos óvulos. Teve a recepcionista, o manobrista, a pessoa da administração da clínica. Fácil, umas 30 pessoas participaram desse processo todo. E a gente tem ali 5 a 10 minutos na mão de 2 pessoas só. O embriologista que está carregando o catéter e o médico que está fazendo a transferência. Essas 2 pessoas, se não tiverem uma sincronia enorme, não tiverem muito concentradas no que estão fazendo, jogaram fora um trabalho de 30 pessoas, às vezes 2 ou 3 meses, sem contar no psicológico, no emocional daquele casal e no financeiro também, que não é um tratamento barato. Então, a responsabilidade no dia da transferência, para mim, é a maior de todas. E não é uma coisa que você tem que banalizar a transferência. Põe qualquer pessoa aí para fazer ultrassom, para guiar. Não, tem que ser a melhor enfermeira para guiar a ultrassom, ou até o médico, se tiver mais experiência do que a equipe, que tem que mostrar o útero direitinho. Deixa lá o embriologista júnior, o trainee, carregar o catéter. Não, tem que ser um embriologista muito bem treinado para fazer esse carregamento. Tem que ser certinho, saber fazer bem. Põe qualquer catéter que tiver aí também. Não, pegar um catéter bom, um catéter de qualidade. Tem que ser um médico treinado, porque tem uma curva de aprendizado para fazer transferência. Quando eu comecei a fazer transferência em, 2004, 2005, tinha algumas que você não conseguia passar o catéter. Aí você vai e chama o chefe, né? Que vai estar aqui em breve. Não foi meu chefe na época, Dr. Renato Fraeta. O Dr. Renato me ajudava lá, passava os catéteres que eu não conseguia. Depois que você passou aquele momento de curva de aprendizado, e a gente treinava antes, hein? A gente fazia teste de transferência, treinava na paciente no ciclo anterior para saber certinho o ângulo do útero, para ver o catéter como é que passa, se tinha alguma dificuldade. Mesmo assim, tem uma curva. E depois de uns 50, 100, 200 transferências, aí é muito difícil você não conseguir passar um catéter, mas vai acontecer. Vai ter uma ou outra paciente, que é menos de 1%, mas vai ter, que você vai ter dificuldade. Então, é um momento que tem que ter uma pessoa muito bem treinada para isso também. A escolha do material, a limpeza do colo do útero, a habilidade técnica de não bater no fundo do útero, não deixar sangrar, da paciente não ter dor, você conseguir fazer uma transferência sem causar dor, não abrir tanto o espéculo. É tanto detalhezinho que parece uma coisa simples. Nossa, mas já? Às vezes o paciente pergunta se já acabou. Já, é que nem aquela história lá que você leva um aparelho eletrônico para consertar, o cara vai lá, é só um parafusinho aqui, aperta aqui. Nossa, mas você me cobrou R$500 para apertar um parafuso? Tá bom, deixa eu especificar a conta aqui. Apertar o parafuso, R$5. Saber qual parafuso apertar, R$495. É mais ou menos assim, a transferência dura 10 minutos, 5 minutos. Mas você está tão concentrado e sabe exatamente tudo aquilo que você tem que fazer, e você é tão metódico, eu sou muito metódico naquilo. Abro a vagina, a vulva com a gase, coloco o espéculo sem bater na uretra para não dar dor, levanto o colo por baixo, enfim, é um monte de técnicas. Depois a gente limpa para tirar a secreção vaginal, passa o catéter devagarzinho sem sangrar, olha onde ele está no fundo. O embriologista, a gente ficou, o Edson lembra quando a gente foi treinar o laboratório, que a gente foi começar o laboratório novo, né, o laboratório novo que foi o Lab for Life na época, a gente ficou assim uns 3, 4 dias ensaiando como é que ia ser a transferência, como que o embriologista ia entregar o catéter para o médico, para não ter perigo de ficar dançando ali o catéter e voar o embrião, de já ficar na posição certa, da gente colocar, fica aqui, você tem que ficar 1 palmo de distância de onde eu tô. É tão detalhado, posicionamento da sala, que quando a pessoa olha e fala, puxa, saiu tão fácil, isso é tão fácil, porque a gente treinou um monte até chegar naquele ponto, né? Então, da parte de quem está fazendo, a parte clínica, né, o médico que está fazendo a transferência, é um momento de extrema importância, é um momento de muito cuidado que tem que ser respeitado com toda a concentração e toda a seriedade mesmo.
E da parte do embriologista? Decidiu descongelar. Quanto tempo Nervosismo demora? total, tô brincando. Desespero. Não, no começo ele arranca o cabelo, depois ele começa a comer as unhas. Não, Depois faz implante, né? Tem tá tudo certo. Você acha que eu tô assim por quê? Em Pra breve, transferir em mais de breve. 5 mil já. enquanto. Bom, na parte do embriologista, é a mesma coisa que o Fernando falou, que tem que ter uma pessoa de experiência. O embriologista, a última coisa que o embriologista aprende a fazer, que o embriologista está em treinamento, é a transferência de embriões, porque são mais de 30 pessoas envolvidas, uma expectativa gigantesca, preocupação com o casal, onde a gente tem a preocupação de fazer um bom trabalho e fazer com que o casal engravide, e ali é um momento onde você pode estragar tudo, né? Além disso, toda a segurança associada ao embrião, ou seja, saber que aquele embrião é daquele casal e tudo mais, que Todos foi o que a aqueles gente explicou, protocolos. aqueles protocolos na reunião passada, no podcast Não passado. pode passar. O embriologista, quando o médico passa o catéter e faz toda essa preparação lá dentro, ele recebe ok ou do próprio médico ou de uma enfermeira, que a enfermeira está lá, e aí, só nesse momento, ele pega o embrião de dentro da incubadora, coloca o embrião na lupa, no estereomicroscópio, que é o nome correto que a gente chama, na lupa, e capta esse embrião pelo catéter, pela parte interna do catéter, e entrega isso para o médico. E, obviamente, tem uma série de protocolos que são realizados para que esse embrião não sofra o choque atmosférico, o choque térmico, para que isso vá com toda a segurança para que o médico passe o catéter. Então, é assim, não existe um jeito certo de fazer. Existem vários protocolos, mas existe jeito errado de fazer. Por exemplo, você pegar o embrião, deixar o embrião lá na plaquinha esperando o médico passar o catéter. A gente já viu isso, né? Ou, antigamente, a gente tinha... O embriologista ia lá e pegava o embrião com o catéter e o médico ia passar o catéter com o embrião junto. Né? Isso acontecia. Isso é que foi tudo evoluindo, né? Claro. Então as técnicas elas vão evoluindo à medida que vão tendo resultado. E aí as técnicas que têm menos resultados, elas vão caindo por terra. Então, é importante. O que é importante explicar para o casal o que acontece dentro do laboratório? Dentro do laboratório, a hora que o médico dá o ok que ele passou o catéter, a gente faz toda a conferência dentro do laboratório para saber, primeiro, se o paciente que está na sala é o mesmo paciente que assinou a folha, que é aquele processo que eu tinha falado para vocês, que é o mesmo paciente daquele prontuário que está ali do nosso lado. Deixa eu fazer um parênteses, Edson, nisso. Porque isso é uma coisa que todo mundo fica com receio, mas podem ter certeza, não são só vocês. A gente fica com muito mais receio do que vocês, que é trocar o embrião. Isso não acontece. É praticamente impossível de acontecer, porque é tão rigoroso o controle. Começa de... Talvez até tenha um episódio sobre isso, ou a gente pode fazer um dia de segurança de laboratório. Podemos fazer um de segurança de laboratório. Que é bem legal falar de segurança de laboratório. Mas a gente confere 2 vezes, são 2 embriologistas diferentes, sem um falar para o outro quem era, depois que eles olham, é essa paciente, é essa paciente. Nunca saem 2 embriões de casais diferentes da incubadora ao mesmo tempo, jamais. É sempre um, tirou, olhou, classificou, fecha e troca. Depois tem a conferência, o nome na plaquinha, o nome da paciente, a etiqueta no braço, a enfermeira conferindo, o médico conferiu, o embriologista conferiu. É aquela paciente, é aquele embrião? Pronto. Aí segue, aí carrega o embrião. Porque senão poderia acontecer de trocar o embrião. Mas não acontece porque a gente segue tudo isso. Então no episódio anterior, a gente até comentou isso um pouco, né? Que realmente esses protocolos são seguidos muito à risca, né? Muito rigoroso. É realmente um trabalho muito legal.